Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Fariseu, o Publicano e as Crianças. O Fariseu, o Publicano e as Crianças. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo de 10 a 14. Vamos ouvir uma passagem que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Jesus contando. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus contando esta parábola, ele falou sobre o fariseu e também sobre o publicano. Os fariseus, eram pessoas muito religiosas que seguiam as leis de Moisés. O publicano era o cobrador de imposto, é aqueles que cobravam impostos. Então nosso Senhor Jesus diz na parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Eles foram ao templo, foram à igreja para fazer oração. O fariseu, aquele religioso, muito religioso, de pé, orava assim no seu íntimo, no seu coração, na sua mente: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros. Eu não sou como os outros. Ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano que está aqui do meu lado. Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. E assim foi o que nosso Senhor Jesus contou, queridos irmãos, que o fariseu batia no peito com a cabeça erguida, cheio de orgulho, dizendo que ele era realmente um homem de Deus, que jejuava 2 vezes por semana, que devolvia o dízimo à casa de Deus, né? E que ele não era igual aqueles pecadores, né? Aqueles adultos, ladrões, né? Desonestos, assassinos, e muito menos igual aquele publicano cobrador de imposto. Jesus falando o seguinte: o publicano, porém, ficou à distância, ele nem se atreveu a chegar perto do altar. Ele ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas ele batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Meu Deus, tem compaixão de mim, me perdoa meus pecados. Eu reconheço que sou pecador, que não sou digno nem de estar aqui, meu Deus. E nosso Senhor Jesus, ele diz: eu vos digo, esse último, o publicano, voltou para casa justificado, com seus pecados perdoados. Mas o outro não. O fariseu orgulhoso
Não. Amém, queridos irmãos? E o nosso Senhor Jesus, ele contou uma outra parábola. Na verdade, foi uma parábola, foi uma passagem que aconteceu. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 15 a 18. Lucas, capítulo 18, no versículo 15 a 18. Jesus disse assim: algumas pessoas trouxeram criancinhas para que Jesus as tocasse. Vendo isso, os discípulos começaram a repreendê-las. Jesus, no entanto, as chamou para perto de si, dizendo: deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus, ao ver muitas criancinhas querendo se aproximar dele, para tocar em Jesus, porque confiava e acreditava que ele era o Filho de Deus, os apóstolos, os discípulos, vendo que Jesus já estava cansado de tanto trabalho, começou a repreender as crianças: não chegue perto de Jesus, ele está cansado, o mestre está cansado. E Jesus, no entanto, as chamou para perto de si, dizendo a todos os discípulos, a todas as pessoas que estavam assim: deixe as crianças virem a mim, deixe as crianças virem a mim, e não as impeçais, não as proíba, pois as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. O reino de Deus pertence às criancinhas, às pessoas simples, às pessoas que não são orgulhosas, às pessoas puras de coração. E Jesus completou a mensagem: eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém. Queridos irmãos, vocês perceberam a passagem, o fariseu, o publicano, e a mensagem que Jesus disse sobre as crianças? O fariseu era aquele homem que se dizia muito religioso, aquele que batia no peito e falava assim: olha, eu estou aqui, eu olho para o Senhor com a cara erguida, na tua frente, no teu altar, porque eu não tenho pecado. Eu não sou que nem aqueles ladrões, adúlteros, assassinos, mentirosos, nem que nem aquele publicano cobrador de impostos. Eu não sou que nem eles. Eu jejuo, olha, eu entro em oração e jejuo 2 vezes por semana. Eu pego tudo aquilo que eu recebo, eu devolvo o dízimo à casa de Deus. Eu não sou que nem eles, não. Por isso eu estou aqui, meu Deus, a tua presença. Queridos irmãos, o narizinho dele estava muito levantado. Não existia humildade no coração dele. Ele não foi justificado, ele não foi perdoado, ele voltou para casa com os pecados, até maiores ainda. Agora, o publicano, ele foi humilde, ele foi simples, que nem criancinha. Ele chegou e falou assim: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não consigo nem levantar meus olhos para o altar e nem olhar para o céu, porque eu estou cheio de pecado. Mas, meu Deus, o Senhor que é justo, o Senhor que é misericordioso, perdoa meus pecados. Me perdoa, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. E aí, nosso Senhor Jesus, ele diz que esse publicano voltou para casa justificado. Os seus pecados foram perdoados. Por quê? Por causa da simplicidade, da humildade do coração deste homem. Ele fez o papel de uma criança pura e inocente. Amém, queridos irmãos? A paz.